Olá para todos vocês, bom dia, boa tarde. Eu espero que vocês estejam bem, porque eu também me encontro bem com uma boa disposição para mais um dia de aula. Bem, eu sou o Sermos Domingo da Conceição, um estudante do curso de licenciatura em Física da Unilab. Eu faço dupla com o meu colega Mutuma Manuel Ferrão e nós somos bolsistas do programa, nós somos bolsistas do Residência Pedagógica do subprojeto Física Matemática. Na aula de hoje nós vamos abordar sobre a ótica geométrica, né? A nossa aula ela tem como objetivo de dar um reforço para o Enem no conceito teórico e prático. Então, nós escolhemos a ótica geométrica por ser um capítulo que cai muito no Enem. Então, nosso tema de hoje, da nossa aula, ela vai ser retratada sobre a luz, reflexão e refração da luz. O nosso sumário é composto por 7 tópicos, né? Onde nós temos ótica geométrica, luz, fontes de luz, raio de luz, feixe de luz, classificação dos meios, reflexão da luz, refração da luz, exercício resolvido e a ferramenta FET colorado. Vamos começar a abordar primeiro a ótica geométrica, mas antes, porém, eu vou reforçar um pouco, ou vou fazer lembrar um pouco que a ótica ela é dividida por duas partes, onde nós temos a ótica física e a ótica geométrica. Mas para nós, apenas nos interessa estudarmos a ótica geométrica. Logo, essa mesma ótica geométrica ela tem a seguinte definição: é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com a luz e sua interação com os meios materiais, quando as dimensões destes meios é muito maior que o comprimento. Então, já estamos cientes que a nossa aula vai girar em torno da luz e as suas interações. Então, precisamos saber essa mesma luz, ou precisamos saber o que é essa mesma luz, né? Bem, a luz, no nosso dia a dia, nós estamos sempre em contato com a luz. Ao nascer do sol, nós estamos dentro de uma luz, a luz da lua, da lâmpada, da vela, do celular, da lanterna do celular. Nós estamos sempre em constante contato com a luz. Então, logo, eu trouxe de uma forma bem resumida aqui para entendermos o que é a luz. A luz é forma de energia radiante que se propaga por meio de ondas eletromagnéticas. Então, essa mesma luz, ela se propaga em linha reta. Isso quer dizer que a luz, quando está sendo propagada em um certo meio, ela não dá curvas, ela é propagada em linhas retas. Então, é por isso que nós temos, a luz é uma onda que se propaga por meio eletromagnética ou por meio de ondas eletromagnéticas, né? Então, esse é o conceito de luz. Toda luz que você veja do sol, do celular e tudo mais, ela é uma onda que está a ser propagada em linha reta ou uma onda eletromagnética, né? Bem, consequentemente, essa luz ela tem uma fonte, né? Essa luz ela tem uma fonte e nós sabemos ou vamos aprender hoje que a luz ela por ter uma fonte, então ela é dada em duas formas. Nós temos duas fontes de luz primordiais, que são as fontes primárias e as fontes secundárias. Como você vê pela definição, as fontes de luz primárias são aquelas que produzem a própria luz. E aqui no exemplo nós temos fontes primárias luminosas, né? Onde nós temos a vela, o sol, a lâmpada e temos aqui um bichinho que esqueci o nome, mas é um bichinho que, o vagalume, né? Acabei por lembrar, né? É um vagalume e que na sua parte traseira ele acaba por emitir uma luz. No escuro nós conseguimos ver a emissão da luz de um vagalume. Já para fontes de luz secundária, são aquelas fontes que emitem luz refletida de outras fontes. Então, nesse caso, temos a Lua, que é uma fonte de luz secundária, porque ela emite uma luz, mas ela não é a causadora da luz, então é alguém por trás dessa luz da Lua a transmitir a clareza que a Lua nos dá. Então, ela não é uma luz própria da Lua, mas sim é uma luz proveniente de um outro meio.
né? Aqui temos os satélites, temos aqui um senhor que pegou um objeto iluminante. Bem, e assim como nós sabemos, aprendemos sobre as fontes de luz, então a luz também tem raios, como no princípio eu disse, a luz se propaga em linha reta. Então, a luz é raio, são raios que são propagados em linha reta. E aqui temos a definição da luz, que são segmentos de reta orientados que representam o sentido de propagação da luz e auxiliam na construção da imagem em diversos sistemas ópticos, né? Nós, quando chegamos, aqui tem uma figura aqui de alguém a observar a iluminação da vela, e essa mesma vela ela acaba por emitir raios de luz, aqui vão saindo raios de luz desse fogo da vela. Esse raio de luz é que está aqui, é um segmento de reta orientado. Então, eles correm de forma reta, né? Vão sair de forma reta, eles nunca vão dar curva, nunca vão, andar, vão ir torto de um lado para o outro, ou se chocarem, não. Cada ponto daqui desse fogo, ele emite uma linha reta orientada. Então, nesse caso, a luz é uma reta que se propaga, a luz é uma onda que se propaga em linha reta. Aqui nós aprendemos sobre raios de luz. E logo, como raio de luz, nós também temos os feixes de luz, ou bem dizer, os tipos de luz, né? Os tipos de luz que nós conhecemos aqui é um conjunto de raios de luz, bem dizer, isso já é a definição do feixe de luz, é um conjunto de raios de luz, é um conjunto de raios de luz, o feixe de luz. Então, ela pode ser dada em três tipos, ou bem dizer, ela é dada em três tipos, que é feixe convergente, feixe de luz divergente e feixe de luz paralelo. Aqui temos os exemplos. Nessa mesma imagem nós temos feixe de luz divergente, feixe de luz convergente e feixe de luz paralelo. Indo pela definição, o feixe de luz convergente é quando todos os raios de luz convergem apenas em um único ponto. Aqui nós vemos todos eles vão para convergir aqui neste ponto. Todos esses raios eles vão convergir em um único ponto. Então nós estamos diante de feixe de luz convergente. Já a feixe de luz convergente é quando todos os raios de luz se divergem a partir de um único ponto, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer é quando todos os raios acabam por sair de um único ponto, né? Nós aqui vemos os raios acabarem por sair de um único ponto. Aqui sai um raio de luz, aqui sai outro raio, aqui sai outro raio. Já o feixe de luz paralelo ou cilíndrico ocorre quando os raios de luz são paralelos entre si, né? Ao longo do nosso estudo, nós aprendemos sobre o que são retas paralelas, né? Retas paralelas são retas que não se cruzam. Então, aqui nós temos uma reta, outra reta, e essas retas vão representar o feixe de luz paralelo, retas que não se cruzam. Bem, a luz acabou por nos trazer em classificação dos meios. Essa classificação dos meios é os tipos de corpos que nós podemos encontrar no nosso dia a dia. Nós temos meio transparente. Aqui trouxe uma imagem para ilustrar. Aqui tem um certo objeto, aqui tem um raio de luz, e aqui tem uma barra transparente. Aqui está o meu observador. Logo, quando o meu objeto incide uma luz para o meu observador consegue ver todos os raios dessa luz sem nenhuma interferência. Ele consegue ver todos os formatos do raio de luz sem nenhuma interferência, né? Por isso é que logo a definição ficou que corpos transparentes são meios que permitem totalmente a passagem de luz sem obstruir e desviar os seus caminhos. Ou seja, não há atenuação nem distorção. Então, aqui o meu observador, ele acaba por ver todos os formatos desse raio de luz. Então, por isso é um corpo transparente. É o mesmo que você pegar um vidro transparente na mão e você tentar observar o que está por trás do vidro. Então, logo, você consegue observar tudo que está por trás do vidro
porque esse mesmo vidro é transparente. Então, transparente quer dizer que você acaba por ver tudo, bem dizer, transparente, acaba por emitir raios que você consegue observar, né? Então, esses são os corpos transparentes, são corpos que permitem a passagem da luz. Já os corpos translúcidos, né? Aqui ilustrei uma imagem. Essa é uma imagem de uma barra de vidro que nós encontramos em debruçais, encontramos em vários escritórios, encontramos em vários sítios que o proprietário não quer que nós consigamos ver o que está do outro lado do vidro, mas ele apenas nos limita a ver uma sombra embaçada, né? Uma sombra embaçada, mas nós não conseguimos ver com nitidez o que está por trás desse mesmo vidro. Então, por isso que a definição ficou que existem meios nos quais a luz se propaga de modo irregular, não permitindo a visualização nítida dos corpos. Tais meios são chamados de translúcido. É aqui como eu tiver explicado. O vidro, ou bem dizer, esse corpo translúcido, a luz não passa na sua totalidade. A luz, ela não permite a passagem da luz na sua totalidade, mas nós conseguimos ver a imagem de forma embaçada, mas não conseguimos ver a imagem de forma nítida. Então, o objetivo dos corpos translúcidos é não nos dar nenhuma nitidez da imagem que está a ser fornecida. Ou bem dizer, a luz não consegue ultrapassar esses corpos translúcidos, né? Então, por isso é que a definição é bem dita. A luz não se propaga, a luz se propaga de forma irregular, diferente do corpus transparente. Aqui no corpus translúcido, a luz se propaga de forma irregular, já no corpo transparente, a luz se propaga de forma regular. Bem, e nós temos o último corpo, que é corpus opaco, né? Corpus opaco. O corpus opaco é todo tipo de corpo que não permite a passagem da luz, né? É o corpo que não permite a passagem da luz. Exemplos: você por trás de uma parede, ou você num quarto, você não consegue ver pela parede o que está por trás, né? Porque a luz não passa. Esse mesmo corpo barra a passagem da luz. Você não consegue observar, você não consegue enxergar o que se passa por trás daquela parede, né? E aí, por isso aqui eu trouxe um exemplo aqui dessa figura. Aqui está o meu raio, aqui está o meu objeto que emitiu raios de luz, mas aqui tem uma barra que impede a passagem dessa luz, por isso é que o meu observador não consegue enxergar esses raios a passarem, né? Diferente do corpo transparente, aqui os raios deveriam passar com nitidez, o meu observador deveria ver. No corpo translúcido, não passaria com nitidez, mas o meu observador conseguiria ver de forma embaçada o que estava se passando no outro lado do meu objeto. Mas já no corpo opaco, há impedimento da passagem da luz. A luz não passa, a luz é barrada. Então, por isso é que é considerado corpos opacos, todos os corpos que não permitem a passagem da luz. Bem, e chegamos no ponto 4, né? O nosso ponto 4 ela vai tratar sobre a reflexão da luz, que é praticamente um dos pontos primordiais da nossa aula. Então, muita atenção, prestem muita atenção nas explicações da reflexão da luz, porque ela acaba por cair nas provas do Enem de forma teórica e de forma prática, né? Nas investigações que eu fiz, ela acaba por cair mais de forma teórica. Então, prestem muita atenção nessa parte aqui da reflexão da luz, para vocês conseguirem perceber esse fenômeno. Bem, o que é a reflexão da luz, né? A reflexão da luz, um exemplo prático do nosso dia a dia, é quando nós olhamos para um certo espelho, ou quando nós incidimos uma luz, ou bem dizer, direcionamos uma luz para um certo espelho, nós acabamos por ver a luz que bateu no espelho a ser refletida num outro canto, né? Então, nós conseguimos ver, por causa da luz que nós incidimos no espelho, nós conseguimos perceber que a luz acaba por incidir num outro canto do espelho. E por isso, a definição da reflexão da luz é dada da seguinte forma: é o fenômeno que consiste no facto de a luz voltar a se propagar no meio de origem, após incidir na superfície de separação desse meio
com o outro, né? Aqui tem esse exemplo, bem dizer, a reflexão da luz ela é dada dessa forma. Essa não é um exemplo, mas é conforme é dado a reflexão da luz. Ela é dada dessa forma, onde nós temos um raio incidente que passa por uma superfície e acaba por ser refletido no outro lado da superfície, né? Então, aqui nós temos um N, e nós temos um I e um R. Mas o nosso primeiro objetivo é entender que esse raio incidente acaba por ser refletido no outro lado. Então, essa é a reflexão da luz. Como reflexão da luz, ela tem os raios incidentes, ela tem os raios refletidos, né? Ela tem o N, tem o I e tem o R. Na verdade, como é que se chama os elementos que constituem essa reflexão da luz, né? Aqui está o RI, é o raio de incidência na superfície S. Essa é a minha superfície S, esse é o meu raio incidente, que é denominado RI. O N é a minha reta normal. A minha reta normal, né, onde o raio incidente e o raio refletido acabam por formar ângulos nesta minha normal. O I é o ângulo de incidência. Quando esse raio incide, ele acaba por formar um ângulo de incidência, que é o I. E o RR é o raio de luz refletido pela superfície S. Então, esse Rzinho que está aqui é o meu raio refletido. Logo, não, é o meu raio refletido, esse que está aqui, o raio refletido. E o meu Rzinho é o meu ângulo de reflexão, né? Aqui tem o meu ângulo de incidência e aqui tem o meu ângulo de reflexão. Então, quer dizer, o raio de incidência forma um ângulo e o raio refletido também forma outro ângulo. E esses ângulos é chamado de raio de incidência, que é o I, e o raio refletido, que é o R. E eles acabam por formar um ângulo com a normal. A normal, que é a minha reta que liga que liga os dois lados do raio incidente e o raio refletido, né? Como não poderia ser diferente, a reflexão da luz ela obedece, ela acaba por obedecer algumas leis. E nesse caso ela tem duas leis que são primordiais ou que são as leis que regem a reflexão da luz. Logo, vamos aprender quais são essas leis que regem a reflexão da luz, né? A primeira lei da reflexão, ela diz que o raio incidente e a reta normal e o raio refletido são coplanares, né? Isso quer dizer o quê? Que todos eles pertencem à mesma superfície. Então, são coplanares porque todos eles pertencem à mesma superfície. Aqui está o meu raio incidente, aqui está o meu raio refletido, aqui está a minha normal. Esses três elementos são coplanares porque pertencem à mesma superfície. E o raio incidente e o raio refletido acabam por formar um ângulo com a normal. Já a segunda lei da reflexão, que é praticamente a lei magna, né? A lei que qualquer um obrigatoriamente tem que saber, essa terceira, a segunda lei da reflexão, onde diz que a medida do ângulo de reflexão é igual à medida do ângulo de incidência. Então, nesse caso, o meu ângulo de incidência deve ser igual ao meu ângulo refletido. Nesse caso, se aqui tiver 30, por exemplo, aqui também tem que ter 30. Se aqui tiver 10 graus, aqui também tem que ter 10 graus. Assim sucessivamente, esse meu ângulo de incidência deve ser igual ao meu ângulo de reflexão. Então, ponha em mente que são duas leis que regem a reflexão, a lei da reflexão da luz. Primeiro que é a lei da reflexão, o raio incidente e a reta normal e o raio refletido são coplanares, ou bem dizer, o raio incidente, a normal e o raio refletido, todos eles pertencem e devem estar na mesma superfície. E já a segunda lei que diz que o meu ângulo incidente deve ser igual ao meu ângulo refletido. E acabamos por chegar na refração da luz. Refração da luz
Eu trouxe aqui um exemplo eu trouxe uma imagem de um copo com duas canetas dentro do copo, mas nós conseguimos ver que as canetas parecem que estão distorcidas, né? Parece que as canetas estão partidas. E nós já tivemos, nós já nos deparamos várias vezes com esse tipo de situação, não apenas com essa caneta partida, mas às vezes quando estamos numa piscina, dá a impressão que o nosso corpo, um lado do corpo está separado do nosso corpo, está mais distante do nosso corpo, né? Mas o que? Tem vários exemplos que nós conseguimos encontrar para explicar a refração da luz, né? O que está acontecendo nesse copo, na verdade? Na verdade, nesse copo está ocorrendo um fenômeno que, quando a luz passa através da interface que separa dois meios, ocasionando uma mudança na direção de propagação, quer dizer que quando a luz incide no meu corpo, né, ela acaba por sofrer um desvio, né, a luz acaba por sofrer um desvio. Por isso é que nós temos essa imagem que está aí parecendo que o meu lápis está partido, mas não, ela é só tão assim porque a luz que incidiu no copo acabou por sofrer um desvio, então por isso que nós temos esse lápis desse jeito. E conforme acontece na piscina, quando nós estamos dentro da piscina, nós fora da piscina conseguimos ver que a pessoa está distorcida do seu corpo, mas não, é a luz é a luz ou a velocidade da luz que está sendo incidida na piscina acaba por mostrarmos para nós que a pessoa tem o seu corpo distorcido, porque essa mesma luz que incide na piscina acaba por sofrer um desvio, né? E logo a refração é decorrente de uma diferença na velocidade de propagação nos dois meios, né? Aquilo como eu já tivera dito, a velocidade da luz acaba por sofrer um pequeno desvio, por isso é que nós temos essa imagem que está aí representada no nosso copo. Bem, como a refração, ou bem dizer, como a reflexão da luz, a refração também tem as suas normas, a refração também tem aquilo que rege uma refração da luz, né? Então, nós temos o índice de refração. Essa é uma fórmula muito importante, que precisam colocar na mente ou fazer um apontamento e colocar como um rascunho para vocês conseguirem encaixá-lo na vossa cabeça. Bem, a, o índice de refração, né, é uma relação entre a velocidade da luz em um determinado meio e a velocidade da luz no vácuo. Logo, nós sabemos que o nosso C é a velocidade da luz no vácuo e o Vzinho é a velocidade da luz no meio. Mas a questão é, essa unidade, a refração, o índice de refração não tem unidade? Não, não tem. Porque se nós vermos o que está por cima é a velocidade da luz, a sua unidade é metros por segundo, e também o que está por baixo é a velocidade no vácuo e também em metros por segundo. Então, as suas unidades acabam por ser canceladas e nós acabamos apenas por ter o índice de refração sem unidade, né? Bem, em meios com índice de refração mais baixos, próximo a 1, que nesse caso, próximo a 1, que é a velocidade do ar, a luz tem a velocidade maior, ou seja, próximo à velocidade da luz no vácuo. Então, quando nós temos um índice de refração 1, nós acabamos por ter que a velocidade da luz é igual à velocidade no vácuo. Então, essa é o índice de refração, que é muito importante, que nós vamos precisar muito e precisamos aprender essa fórmula aí, que é para nós conseguirmos nos subsair em todos os testes que nós tivemos quando nos pedirem para achar o índice de refração. Logo, entraremos na lei de Snell-Descartes, que é praticamente a lei que consegue explicar o desvio da luz. O desvio da luz. O desvio o distorce desse lápis, ou o parecer partido desse lápis, ela acaba por ser explicada pela lei de Snell-Descartes, que é essa lei aqui. O que vocês acabam por ver aqui, o que vocês acabam por ver é que esse lápis ela sofreu um desvio da luz aqui, é o mesmo que vocês vejam aqui, quando o raio incidente bate na superfície, ela acaba por sofrer
um desvio. O normal seria ela continuar até aqui, mas não, ela acabou por sofrer um desvio, então a luz já não continua, a luz acaba por fechar um pouco o nosso ângulo refletido, né? E nós temos pela definição a lei de Descartes, né, que ela relaciona os ângulos formados entre os raios de luz e a reta normal, com os índices de refração dos meios em análise. Aqui estamos diante da fórmula da lei de Snell, onde ele diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo do meio 1 deve ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2, né? Aqui, se nós aqui pegamos esse n passar a dividir e essa expressão também que passar a dividir, nós vamos acabar por ter que n1 sobre n2 é igual ao seno do ângulo 2 vezes a dividir por seno do ângulo 1. E essa relação aqui, né, analisando bem esta fórmula aqui, nós acabamos por chegar à seguinte conclusão: se a luz vai de um meio para o outro mais refringente, então N1 é menor que N2. Quer dizer, N1 é menor que N2. Quer dizer, se esse meu ângulo aqui sair desse meio e for no meio mais refringente, né, um meio com mais densidade, onde o índice de refração é maior, então o meu N2 vai acabar por ser maior que o meu N1, né? E agora, se a luz vai de um meio mais para o outro menos refringente, então N1 é menor que N2. N1 é maior que N2. Temos que raio incidente é maior que raio o ângulo refletido é maior que o ângulo incidente, ou seja, raio afasta-se da direção da normal, né? Se o meu raio sair daqui, o meu N2 sair daqui para o meu N1, então nesse caso ele acaba por sair de um meio e acaba por entrar num meio mais refringente. Quer dizer que ele acaba por encontrar um índice de refração maior que o meu N2. Logo, o meu N1 será maior que o N2. Bem, até aqui eu espero que vocês não tenham dúvida, e se tiverem dúvida é só rever de novo as explicações teóricas, porque agora nós vamos entrar na explicação prática para nós conseguirmos entendermos o que na verdade se passou ali de forma teórica. Vamos trazer na prática vamos fazer na prática com a seleção de alguns exercícios. Não foram muitos, mas foram alguns exercícios que já saíram no Enem. Nós pegamos, resolvemos e trouxemos aqui para vocês verem mais ou menos como é a característica de exercícios que caem no Enem sobre ótica geométrica, né? Então vocês vão estar a evidenciar esse momento de familiarização com exercícios que têm a característica do Enem. Bem, o primeiro exercício, ela diz que assinale a alternativa que indica um processo em que não ocorre a reflexão regular da luz. Repetindo, assinale a alternativa que indica um processo que não ocorre a reflexão regular da luz. Linha A, ao se olhar no espelho. Linha B, ao observar o retrovisor do carro. Linha C, ao observar o reflexo de uma janela em uma televisão. E a linha D, ao ler um livro de páginas fuscas. Né? Nós aprendemos que um processo em que não ocorre a reflexão da luz, ou bem dizer, um corpo que não permite a passagem da luz, nós aprendemos, né? Nós vimos corpos transparentes, o espelho é um corpo transparente. A observar o retrovisor de um carro, nós acabamos por olhar por um espelho. Observar o reflexo de uma janela em uma televisão, também nós estamos diante de uma reflexão, porque
o raio incidente da televisão acaba por bater em uma superfície e acaba por ser refletido na janela. Então, assim, o nosso observador consegue ver pela janela o reflexo da televisão. Mas quando pegamos um livro, sentimos que a luz não passa, né? Quando estamos diante do livro, se pegamos um livro e tentamos fazer a passagem da luz pelo mesmo livro, nós observamos que a luz não passa. Então, porque o livro é um corpo opaco, é um corpo que não permite a passagem da luz. Como não permite a passagem da luz, então a nossa resposta é a linha D, conforme já está aqui a nossa resolução. A reflexão regular da luz é facilmente percebida pela formação de imagens refletidas. Sendo assim, a única alternativa que apresenta tais imagens é a letra D. E logo, a resposta certa é a letra D. Esse é um exercício que já saiu num dos Enems, então nós pegamos, trouxemos aqui, resolvemos, que é para vocês se familiarizarem com o mesmo exercício. Indo agora para o segundo exercício, nós teremos, fazendo a leitura aqui, de acordo com as leis da reflexão da luz, assinale a alternativa correta. Os ângulos formados entre o raio de luz incidente e refratado com relação à direção normal ao plano de reflexão precisam ser iguais. Linha B. Repetindo mais uma vez, os ângulos formados entre os raios de luz incidente e refratado com relação à direção normal ao plano de reflexão precisam ser iguais. Linha B. Os raios de luz incidente e refletido precisam estar contidos em diferentes planos. Os raios de luz incidente e refletido precisam estar contidos em diferentes planos. Linha C. O ângulo entre os raios de luz incidente e o refletido precisa ser igual a 90. O ângulo entre os raios de luz incidente e refletido precisa ser igual a 90. Os raios de luz incidente e refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal do plano refletor. Bem, a nossa pergunta é, de acordo com a lei da reflexão da luz, assinale a alternativa correta. E nós temos 4 questões onde existem algumas rasteiras, onde existem algumas pequenas rasteiras. Umas com algumas rasteiras bem óbvias, outras com umas rasteiras até não necessárias, que logo de cara você consegue dar conta que não são respostas certas. Mas tem umas, se você não prestar atenção, você acaba por cometer erros em questões por falta de atenção. Repare a linha A. Os ângulos formados entre os raios de luz incidente e refratado com relação à direção normal ao plano de reflexão precisam ser iguais. Repare a linha D. Os raios de luz incidente e refletido precisam formar ângulos com relação à direção normal do plano refletor. Na linha D me diz que os planos de reflexão precisam ser iguais. Na linha D me diz que a direção normal do plano regular refletor, bem dizer, o ângulo com relação à direção normal do plano refletor, né? Vamos analisar as alternativas. A linha A praticamente é falsa, né? Porque a alternativa fala sobre raio de luz refratado. E a questão trata das leis de reflexão. É aquilo que eu estava a falar, né? Aquilo que eu tivera dito. A lei da luz e não das leis da refração da luz. A linha B, de acordo com as leis da reflexão da luz, os raios de luz incidente e refletido precisam estar contidos no mesmo plano. A linha C, não há qualquer restrição relativa ao ângulo entre os raios de luz incidente e refletido segundo as leis da reflexão. E a nossa linha, a verdadeira é a linha D, né? É a linha D, que diz que os raios de luz incidente e refletido precisam formar o mesmo ângulo com relação à direção normal. Vamos lá voltar para vermos. Aqui temos, né?
Nosso raio incidente e o nosso raio refletido, eles precisam formar um ângulo com a normal. A normal é N. Os dois raios precisam formar um ângulo com a normal N. Para nós termos assim que o ângulo incidente é igual a um ângulo refletido, né? Essa é a resposta do nosso segundo exercício na linha D. A nossa resposta é a linha D que é a verdadeira. Agora, vamos entrar em exercícios da refração da luz. Primeiro exercício da refração da luz. Vocês já conseguem ver que a cara do exercício mudou. Porque na refração, na reflexão, nós precisamos saber sobre o ângulo. O ângulo incidente deve ser igual ao ângulo refletido. Mas já na refração, nós aprendemos que temos duas fórmulas, que é a fórmula do índice de refração, que é índice de refração é igual à velocidade da luz sobre a velocidade do vácuo, né? E também aprendemos que a lei de Snell, que diz que N do meio 1 vezes o ângulo do meio 1 deve ser igual ao N do meio 2 vezes o ângulo do meio 2. Nesse caso, o N é o meu índice de refração, né? O índice de refração do meio 1 e o índice de refração do meio 2. O seno de θ1 é o meu ângulo do meio 1 e o seno de θ2 é o meu ângulo do meio 2. E aqui no nosso exercício nós temos o seguinte: um raio luminoso que se propaga no ar atinge a superfície livre de um líquido em repouso, segundo um ângulo de incidência de 60 graus. Sabendo-se que o ângulo de refração correspondente vale 30 graus. Determina o índice de refração deste líquido. O índice de reflexão do ar vale 1. Bem, temos aqui os 60 graus, que é o ângulo do meio 1. Temos aqui os 30 graus, que é o ângulo do meio 2. E o nosso ângulo de reflexão tem que ser refração. Aqui teve um erro. Aqui teve um pequeno erro, mas o nosso ângulo tem que ser o ângulo refratado. O índice de refração, né? Aqui teve um erro, mas corrija aí, é refração, não reflexão. Do ar vale 1, né? Não, se for do ar, vale. Se for do ar, é a mesma reflexão, tá certo? É a mesma reflexão, porque ela é do meio 1, não do meio 2, que está a ser refratado, mas é do meio 1 que está a ser refletido. Então, é do meio 1. Bem, solução do nosso exercício. Bem, sabe-se que na trigonometria, que seno de 30 graus é igual a 1 meio. E seno de 60 graus é igual a raiz de 3 por 2. Logo, indo pela lei de Snell-Descartes, teremos a lei de Snell-Descartes diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2. Isolando esse de refração, teremos esse meu N1 né? N1, vou pegar essa expressão que está aqui, vou passá-la aqui a dividir. Então, multiplicar vai passar a dividir. Então, logo teremos a expressão aqui, que o N1 é igual ao N2 vezes o seno do ângulo 2 a dividir por seno do ângulo 1. Aqui faltou 1 do seno do ângulo 1. Feito isso, nós vamos substituir os valores. Ou bem dizer, com a substituição dos valores, nós teremos o seguinte: N1 é igual a 1, esse 1 que é o ângulo de reflexão, vezes raiz de 3 por 2, né? Porque esse meu seno que está aqui, ele vale raiz de 3 por 2, e que vai dividir o meu seno do ângulo 1. O meu seno do ângulo 1 é 30, e o seno de 30 é 1,5. Então, vou colocar aqui 1,5. Isso é uma fração. Cancelando 2 com 2, eu acabo por ter raiz de 3 a dividir por 1. Então, logo, eu terei que raiz de 3 a dividir por 1 é a mesma coisa que raiz de 3. O meu índice de refração deste líquido é de raiz de 3.
segundo exercício. Para o segundo exercício, nós trouxemos que quando a luz se propaga no vácuo, o índice de refração 1, para um líquido, o ângulo de incidência vale 45 graus e o de refração 30 graus. Determina a intensidade, determina o índice de refração absoluto do líquido e a velocidade com que a luz se propaga nele, né? Aqui já acrescentou-se alguma coisa que é a velocidade da luz a ser propagada, né? A velocidade da luz a ser propagada. Solução é a mesma coisa, o mesmo procedimento que fizemos no exercício passado, onde nós sabemos que o seno de 30 graus é igual a 1,5 e o seno de 45 é raiz de 2 por 2. Indo pela lei de Snell, nós teremos, está aqui a lei de Snell mais uma vez demonstrada, uma lei que deve ser bem sabida por vocês. A lei de Snell demonstrada está aqui, ou bem dizer, fixada aqui. Isolando o índice de refração, o N1, o meu ângulo 1, o seno do meu ângulo 1 vai passar a dividir, logo eu terei essa expressão que está aqui, N1 é igual a N2 vezes o seno do ângulo 2, que vai dividir o seno do ângulo 1. Fazendo a substituição dos valores, nós acabaremos por ter, como o meu N2 é um 1, vou substituir aqui um 1, o meu seno do ângulo 2 é 45, vou substituir aqui raiz de 2 por 2, porque seno de 45 é raiz de 2 por 2, e o meu seno do meio 1 será igual a seno de 30, então seno de 30 é 1,5. Substituindo aqui, corto esse valor e acabo por ter o índice de refração igual a raiz de 2. Mas o exercício ainda nos pede para nós calcularmos a velocidade com que a luz se propaga nele. Quer dizer que nós calculamos a velocidade da luz no vácuo, porque nós já temos a velocidade a velocidade da luz no vácuo. Então nós temos a velocidade da luz, né? Já temos a velocidade da luz e nós precisamos da velocidade no espaço, bem dizer, no vácuo mesmo, né? Então aqui nós temos, indo pela a fórmula que eu disse, índice de refração, que era uma fórmula que deveria ser bem fixada, porque esse índice de refração é que vai nos ajudar a encontrarmos a nossa velocidade. Bem, nós temos que o nosso índice de refração é igual à velocidade da luz sobre a velocidade no vácuo. Fazendo aquele processo S com S, o sistema cruzado, fazendo de conta que aqui tem 1, né? Vai ser a velocidade da luz vezes 1 e o índice de refração vezes a velocidade da luz no vácuo. Pegando a velocidade da luz no vácuo, isolando, nós acabaremos por ter o seguinte: velocidade é igual à velocidade da luz sobre o índice de refração. Agora, fazendo a substituição dos valores, tem que saber que a velocidade da luz ela é dada ela é igual por 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. É por isso que aqui apareceu esse valor 3,10 elevado a 8 metros por segundo, que é a sua unidade, e dividindo por 1, que é o índice de refração, né? Tá aqui o índice de refração. E acabamos por ter que a velocidade no vácuo é igual à velocidade da luz, conforme nós acabamos por ver em uma definição aqui em cima. Como nós acabamos de ver aqui, em meios com índice de refração mais baixo, próximo a 1, a luz tem velocidade maior, ou seja, próximo à velocidade da luz no vácuo. Então, nós aqui encontramos a velocidade próxima à velocidade da luz, né? E vamos agora entrar num outro capítulo, que é o capítulo que também vai nos interessar muito. É um capítulo bom, é um capítulo bonito, é de experimentos, né? Que diz o efeito colorado. Bem, o efeito colorado é uma ferramenta de simulações, né?
é uma ferramenta de simulações desenvolvida pela Universidade do Colorado e ela acaba por nos dar simulações de matemática e ciências. Essas simulações são divertidas e grátis, baseadas em pesquisas, né? Eu agora queria que vocês se familiarizassem com essa mesma ferramenta, que é o FET Colorado. É uma ferramenta muito boa, ela apresenta conteúdo muito interativo e muito bom. Qualquer dúvida que você tenha de certo conteúdo de ciência ou mesmo matemática, você acaba por ir no FET Colorado, fazer as simulações e você consegue angariar mais conhecimento por causa do FET Colorado. Eu vou apresentar aqui um experimento de refração e reflexão da luz, né? Para vocês verem como é que funciona na prática, porque aqui trouxe só a teoria e alguns exercícios, então vou mostrar por meio de simulações como é que funciona a reflexão e refração da luz. Então, bora lá para nós fazermos a nossa demonstração. Bem, eu escolhi esse exercício, conforme vocês podem ver aqui, lei de Snell, que a lei de Snell é aquela lei que diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno vezes o seno do ângulo do meio 1 é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo do meio 2. E também retrata a refração, né? A refração onde nós vimos que o índice de refração é igual à velocidade da luz sobre a velocidade do vácuo. E também vimos, né? Mais o que? A lei de Snell dentro da velocidade, dentro da refração. E também aprendemos a reflexão da luz, onde nós aprendemos que o ângulo, o raio incidente, o raio refletido e a normal são todas coplanares, quer dizer que todas estão na mesma superfície. E também vimos que o ângulo de incidência deve ser obrigatoriamente igual a um ângulo de um ângulo, um ângulo refletido. Então, vamos partir para o experimento. A explicação teórica já foi dada. Bora lá, fazemos a nossa simulação. Vai processando, processando. E ele logo abriu. Bem, desvio da luz. Quando se retrata desvio da luz, eu sei que vocês já sabem o que vem em mente. É a refração da luz, porque a refração da luz é onde a velocidade da luz acaba por sofrer um desvio. Então, vamos começar pelo primeiro experimento. Eu tenho cá o meu experimento, onde eu tenho um laser que vai acabar por incidir em dois meios, tá? O primeiro meio 1 e o meio 2. O meio 1, conforme vocês podem ver aqui, é água. Eu tenho a opção de escolher o meio que eu quiser, ar, água, vidro, mistério, esse mistério pode ser qualquer coisa, né? Eu também tenho aqui o meu meio 2, que também posso escolher o que eu quero, né? O índice de refração da água é de 1,33. E já o índice de refração do ar é igual a 1, né? Eu também posso escolher se eu quero onda ou raios. Vamos lá pela simulação com esses mesmos índices de refração, que é o índice de refração normal da água e índice de refração normal do ar. Começando com o experimento. Quando eu ligo o laser, na verdade, nós aqui acabamos por ver dois fenômenos ao mesmo tempo. Primeiro, tenta esquecer a parte de baixo. Se foca apenas na parte de cima, no meio 1. Nós temos, quando a luz incide sobre uma superfície, ela acaba por refletir no outro lado da superfície.
E aqui nós temos esses traços aqui tracejados, que vai representar o nosso N, que é a nossa normal, né? Conforme nós tivemos, como nós já vimos. A luz incide, acaba por refletir, e temos a nossa normal. Logo, o ângulo formado aqui no raio incidido deve ser o mesmo no raio refletido. Vamos tirar essa dúvida, vamos conferir se está certo ou não. Se está errado, está certo. Pegando o nosso transferidor, carregando ele aqui, ajustando, pá, tá lá, né? Analisem comigo. O mesmo ângulo que está aqui, está 60, esse mesmo ângulo que formado aqui, é também o mesmo ângulo formado nesse lado. Vocês conseguem ver isso? Que o ângulo aqui formado é formado nesse lado aqui. Então, meu raio incidente é o raio refletido. Eu vou recuar um pouco, até 60. Tá, cheguei no 60. Vejam que daqui para aqui 60, daqui para aqui é 60, né? O meu ângulo aqui formado é 60 para os dois. Os dois ângulos aqui é formado 360. Então, está comprovado a primeira lei, a primeira e a segunda lei da reflexão, onde diz que o ângulo incidente e o ângulo refletido devem formar um ângulo com a normal, e também onde diz que o ângulo, que o raio incidente e o raio refletido devem formar um ângulo com a normal, e também onde diz que o ângulo incidente e o ângulo refletido devem ser iguais. Agora eu vou tirar. Tirei. Agora vamos analisar na parte de baixo. Na parte de baixo, eu tenho o quê? Quando a luz sai do meio 1 e entra no meio 2, ela tinha, sobretudo, continuar em forma de linha reta nesse lado, né? Mas não. O que é que faz isso acontecer? Ou bem dizer, o que é que leva a esse acontecimento? O que leva a esse acontecimento é o seguinte, é a questão do índice de refração, né? Porque a, a água ela tem um índice de refração maior que a do ar. Por isso é que nós, quando fomos no lápis, por isso é que aqui nós conseguimos ver que o lápis parece que está partido, né? Porque o índice de refração do lápis é menor que o índice de refração da água. Quer dizer que o índice de refração da água é maior que o índice de refração do lápis. Então, por isso é que nós temos essa estrutura aqui, parece que o lápis está partido. Isso acontece por causa do índice de refração. Não, mas agora, se o índice de cima for maior que o índice de baixo, vamos ver aí. Eu vou meter até aqui água. E aqui vou meter ar. Reparem, eu troquei o índice de refração. De cima tá, meti para água, de baixo meti ar, né? Vocês vejam que a luz, quando incide, ela acaba por afastar-se da normal. Tá vendo? Ela quando vem, ela vem, incide, e ela sai do ar para a água. Sai do ar para a água. Então, nesse caso, o meu N2, que é do meio 2, o meu N2, que é do meio 2, ela é menor que o meu N1. E o meu N1 é maior que o meu N2, né? Se eu voltar aqui, voltando aqui, logo eu tenho que o meu N1 é menor que o meu N2. Essa é a primeira parte do experimento para explicarmos a reflexão e a refração da luz. E agora nós fazemos com a onda, mesma coisa. O procedimento é o mesmo, não muda nada. Nós teremos aqui o mesmo procedimento.
Vamos lá para outro experimento. Sim, outro experimento nós temos aqui. Vou pegar um prisma, colocar na frente do meu laser e ligar o laser. Vocês conseguem ver que a luz acaba por sofrer um desvio, né? A luz acaba por sofrer um desvio porque nós estamos no meio onde é ar, né? Se eu acrescentar aqui a água, a luz também vai sofrer um desvio. E se eu acrescentar aqui no vidro, já no vidro a luz acaba por correr em linha reta, sem nenhum desvio. A luz acaba por correr em linha reta. Quando eu colocar a água, sofre um desvio. Quando eu colocar no ar, pior ainda. Acaba ainda por sofrer um desvio maior. Porque nós conseguimos ver a formação do arco-íris quando a luz branca que passa no prisma acaba por fazer a separação das cores. Então, por isso é que nós vimos a formação do arco-íris. Essa formação do arco-íris é um outro capítulo que ainda não chegamos lá, né, que explica bem esse fenômeno da formação do arco-íris quando uma luz branca é incidida sobre um prisma. Vamos lá no segundo, no terceiro. O terceiro é praticamente igual ao mesmo, né? Temos aqui a reflexão da luz e a refração da luz, né? Muita coisa aqui não muda no nosso experimento. Bem, esse é o efeito colorado. É uma ferramenta muito boa, muito boa. Espero que vocês explorem bem esta ferramenta, vão atrás dessa ferramenta, procurem entender melhor o fenômeno de física, que é muito legal, é muito bom vocês darem com isso. Para quem está em preparação de Enem e que quer conseguir assimilar os conteúdos, eu aconselho a fazer essas simulações, a fazer todas essas simulações aqui, porque isso vai te ajudar você a se preparar muito bem nas questões de ciência e matemática. Então, muita garra aí, espero que vocês fiquem bem, porque eu me despeço por aqui. Vamos nos ver na próxima aula. Até mais. E espere um pouco mais aí, né? Conforme fiz aqui umas pequenas brincadeiras, vou fazendo as brincadeiras que eu quero. Vamos trocar de meio, vou meter vidro, aqui vou meter, vamos supor, água. Não, aqui era água mesmo, né? Ar. Reparem, dificilmente ela não vai acabar por ser refratada, né? Porque o índice de refração do ar é menor que o índice de refração do vidro. O vidro tem um índice de refração maior que o índice de refração do ar. Então, trocando ar com ar, também não acontecerá a mesma coisa. O vidro é menor, o ar é menor. Se eu colocar um mistério qualquer. Quem é N? Ele me pergunta quem é o meu N. Né? Meu N pode ser qualquer coisa, pode ser o que eu quiser que seja meu N, desde que tenha um índice de refração, então esse é meu N. Eu é que quero, é que escolho meu N e tudo mais. Né? Vocês preparem o mesmo sentido. Vou meter ar, mesma coisa. Ela sofreu um pequeno desvio aqui. Se eu acrescentar, vocês vejam. Tá. Aqui vai fazendo as simulações que você quer apresentar ou do conteúdo que você quer aprender, né? E esse é muito bom, galera. Muito bom mesmo. Vão atrás disso. Aconselho a vocês a irem atrás disso, porque é muito bom. Um aplicativo legal. Vocês vão gostar, vão interagir, vão conhecer a ciência. Saudação a todos, eu sou o Mutumba Manuel, faço
dupla com meu colega Selmos Domingos. Ambos estamos no subprojeto Física Matemática. A nossa aula que nós preparamos é de ótica geométrica. O meu colega Selmos Domingos já me antecipou dando uma breve introdução em que falou sobre a lei de refração e a lei de reflexão. Também falou sobre os corpos luminosos e corpos iluminosos. Também falou sobre os tipos de luz e resolveu também já alguns exercícios. Então, nesta aula eu irei acrescer também alguns exercícios para a vossa preparação. Então, bora fazer os nossos exercícios, em que o mesmo exercício que são os exercícios sobre de refração e reflexão. Então, o primeiro exercício nos diz: quando um tanque retangular de metal está cheio até a borda de um líquido desconhecido, um observador ou com os olhos ao nível do alto do tanque mal pode ver o vértice E. O raio que se refrata na superfície do líquido e toma a direção do observador. Ou, se o D é igual a 85,0 cm e o L é igual a 1,10 metro, em que o D é a altura do tanque e o L é o comprimento do tanque. Qual é o índice de refração do líquido? Então, nesse exercício está nos pedir para nós ir buscar o índice de refração do tanque, do mesmo observador. Então, primeiramente vamos tirar os dados do mesmo exercício. Botamos primeiramente o D, que é a altura do tanque, que vai ser igual a 85 centímetros, convertendo em metro ficará 0,85 metros. E temos também o L, que é o comprimento do tanque, né? Que vai ser igual a 1,10 metros, que já não é mais necessário converter. Então, também podemos ir buscar o nosso θ1 e o nosso índice de refração 1. Então, a solução, primeiramente vamos omitir aqui uma breve observação, né? Dizendo, como o raio partindo de E sofre uma refração ao mudar para a superfície. Então, a lei de Snell diz que o índice de refração 1 vai ser igual ao seno de θ1, que vai ser igual ao índice de refração 2 vezes o seno de 90. Por que o seno de 90? Porque estamos diante de um tanque, né, retangular, né? Então, aí vai formar uma reta, um triângulo retângulo, ao traçar o mesmo diagrama desse mesmo tanque, em que o seno de 90 vai ser 1, quer dizer, é um ângulo reto de 90, vai ser 1. Isso implica que o índice de refração 1 vai ser igual a 1 sobre seno de θ1. Logo, né, calculando o ângulo de incidência. Então, e também sabemos que o índice de refração 2 no ar é 1. Então, se nós multiplicar o seno de 90, que é já 1, vezes o índice de refração 2 também, que é 1 no ar, vai ser 1. É 1. Por isso é que tem aí o índice de refração 1, que é igual a 1 sobre seno de θ1. Então, procedendo, né? Calculando o ângulo de incidência, né? Então, como é um tanque a partir do observador, né? A partir do observador, aí
vai formar um ângulo, né? Seno tração, só que não pude fazer aqui a figura, não aguentei, tentei de várias formas, não aguentei fazer a figura aqui no slide. Então, logo no tanque, onde nós vamos fazer a própria figura, vai dar um triângulo retângulo, em que nós sabemos que a tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. O que é o cateto oposto? O cateto oposto é o seno e o cateto adjacente é o cosseno. Se fosse cotangente, será o inverso. Cotangente será cosseno sobre seno. Então, nesse caso, vamos buscar simplesmente o arctangente. Então, neste caso, eu botei tangente de θ1 vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. E essa mesma divisão vai ser igual ao comprimento sobre a altura. Quem é o comprimento, quem é a altura? A altura é o D e o comprimento é o L, em que o comprimento é igual a 1,10 metros. E a altura vai ser igual a 0,85 metros. Implica que, se nós isolar o nosso θ1, vai ser igual ao arctangente, né, que vai ser igual à divisão do quê? Do comprimento sobre a altura, que vai ser 1 sobre 10, 1,10 sobre 0,85, que vai ser igual ao nosso θ1 vai ser igual a 52,31 graus. Substituindo o valor de θ1, logo teremos, vamos buscar o nosso índice de refração, né? Substituindo em que acima já nos deu a fórmula, então vamos só substituir na fórmula, que índice de refração 1 vai ser igual a 1 sobre o seno de quê? Que nós já fomos buscar, de θ1, que é 52,31 graus. Dividindo essa toda a expressão, vai nos dar 1,26 graus. Então, como o nosso exercício nos diz, quando o tanque retangular de metal está cheio até a borda de um líquido desconhecido, um observador ou com os olhos ao nível do alto do tanque mal pode ver o vértice. É um raio que se refrata na superfície do líquido e toma a direção do observador. Ou, se a altura, que é o D, é igual a 85 centímetros e o comprimento é igual a 1,10 metros. Qual é o índice de refração do líquido? Então, esse índice de refração do líquido será igual a 1,26 graus. Procedendo para outro exercício, né? O segundo exercício me diz: um raio de luz que estava se propagando no vácuo incide na superfície de uma placa de vidro no vácuo. O raio faz um ângulo de 32 graus com a normal. A superfície, enquanto no vidro faz um ângulo de 21 graus com a normal. Qual é o índice de refração do vidro? Então, a ideia também é um pouco semelhante do exercício anterior, né? Então, tiramos os dados, né? O θ1, esse θ simboliza que é o ângulo do índice de refração 1 e o θ2, que é o ângulo do índice de refração 2. Então, logo, vamos buscar também o índice de refração 1, que essa luz vai se propagando no vácuo. Logo, na solução, né, pela a lei de Snelling ou de Descartes, temos o índice de refração 2 vezes o seno de θ2 vai ser igual a um índice de refração 1 vezes o seno de refração vezes o seno de θ1. Logo, substituindo os valores do ângulo, né, que é
o índice de refração 2 vezes o seno de 32 graus, aqui só estamos a substituir os nossos θ que está nos dado. Vai ser igual ao índice de refração 1 vezes o seno de θ2, que é 21 graus. Então, aqui é só nós isolarmos o índice de refração 1, que está na direita, né? Então, o índice de refração 1 vai ser igual ao seno de 32 graus sobre o seno de 21 graus. Dividindo essas duas expressões, vai ser igual a 1,478 graus. Temos esquecido de meter o símbolo aí de grau. Bem, esses são os dois exercícios que eu trouxe, né, para acrescentar naquilo que o meu colega já falou, já exercitou, né? Esperem que entendam e gostem do mesmo exercício, né? Eu usei como referência bibliográfica Haldane, né? Tá aqui a nossa referência bibliográfica que eu usei. E muito obrigado pela atenção.